com o alto patrocínio. BNI, abrindo caminhos para o desenvolvimento. Saudações, seja bem-vindo ao Semanário Económico, o seu espaço de análise e debate em torno dos principais assuntos ligados à atualidade económica nacional e internacional. Para já, vamos acompanhar as principais manchetes que marcam a presente edição. Investimentos do Banco Africano de Desenvolvimento ultrapassam $1 bilhão em Moçambique. Nós investimos muito nas infraestrutura para a gestão sustentável da água e também em infraestrutura para fazer a agricultura, especialmente dos pequenos produtores, mais competitiva. Bolsa de Mercadoria de Moçambique carece de fundo de liquidez e de garantia. Precisamos de ter esses fundos para esse circuito. O país precisa diversificar a economia para evitar dependência do gás natural. É efetivamente a agricultura e o turismo que vão empregar o maior número de pessoas. Persistem desafios no ambiente de negócios em Moçambique. Portanto, não é combater a pobreza distribuindo, mas é combatendo a pobreza criando condições para cada um trabalhe, cada um encontre espaço para fazer o que tem que ser feito. É agricultora e precisa de garantia para financiar o seu projeto? O Fundo de Desenvolvimento Agrário e o Banco Nacional de Investimento têm a melhor solução para si. Submeta já o seu projeto ao Fundo de Garantia do Setor Agrário e beneficia de uma linha de cobertura de crédito até 80%. O apoio é destinado às cadeias de valor de cereais, leguminosas, hortícolas, fruticultura, produção animal, entre outros. Se é micro, pequeno ou médio agricultor, se faz parte de uma associação de produtores agrícolas ou tem projetos de investimento no setor, não perca a oportunidade e apresente o seu projeto nas direções provinciais de Agricultura e Segurança Alimentar, Serviços Distritais de Atividades Económicas, Delegações Provinciais do Fundo de Desenvolvimento Agrário e nos escritórios do Banco Nacional de Investimento, FDA e BNI, estimulando a produção, processamento, comercialização e toda a cadeia de valor do setor agrário. O Banco Africano de Desenvolvimento investiu mais de $1.000 milhões norte-americanos nos últimos 10 anos em Moçambique, sendo que 61,8% deste valor foi alocado ao setor de transportes. Ao longo da última década, o Banco Africano de Desenvolvimento tem se posicionado como um parceiro fundamental para o desenvolvimento socioeconômico de Moçambique. Concretamente, os apoios do Banco Africano de Desenvolvimento foram destinados a financiar os setores elétrico, alimentar, industrial e integração. De acordo com o representante daquela instituição em Moçambique, Pietro Toigo, o Banco Africano de Desenvolvimento focou suas atenções na área de integração de Moçambique através da construção e reabilitação de infraestruturas, principalmente rodoviárias, onde cerca de 910 km de estradas foram construídas ou reabilitadas, beneficiando um universo de 770 mil pessoas no intervalo de 2007 e 2017. Notavelmente no longo do corredor de Nacala, onde o banco financiou e cofinanciou com outros parceiros, incluso mobilizando recursos do governo japonês, do governo coreano, da União Europeia. Construímos mais ou menos a estrada entre o porto de Nacala e a cidade de Lusaka, em Zâmbia, com o objetivo de impulsionar o comércio interafricano. Quanto à componente ferroviária do corredor de Nacala, o Banco Africano de Desenvolvimento investiu $300 milhões norte-americanos e harmonizou um pacote de $3 milhões em empréstimos, o que tornou possível o avanço do projeto deste corredor, avaliado em $5 bilhões. A materialização deste projeto facilitou o transporte de cerca de 18 milhões de toneladas de carvão
e 6 milhões de produtos diversos por ano, bem como a circulação de 2 comboios de carga e 1 de passageiro por dia. Consequentemente, foram criados 1.500 empregos. Nós investimos muito nas infraestrutura para a gestão sustentável da água e também em infraestrutura para fazer a agricultura, especialmente dos pequenos produtores, mais competitiva. Neste sentido, o Banco Africano de Desenvolvimento investiu 120 milhões de dólares norte-americanos que resultaram na formação de 25 mil agricultores em tecnologias agrícolas e beneficiaram mais de 240 mil pessoas. Estes investimentos, por que não, tiveram um impacto positivo sobre as PMEs, gerando 17 milhões de dólares em vendas adicionais. Por outro lado, Toigo salientou a preocupação da instituição com aquilo que chamou de desindustrialização precoce. Temos que inverter esse trend, mas inverter não significa voltar para o passado. Temos que identificar quais são as novas indústrias onde o continente africano tem uma vantagem comparativa e concentrar-nos nessas indústrias. E nesse momento é bastante claro que a agricultura vai ser a indústria que tem a vantagem comparativa para o continente africano. De salientar que, atualmente, a carteira de intervenções do Banco Africano de Desenvolvimento em Moçambique é composta por 22 operações com investimento no valor total de 675 milhões de dólares. Com este montante, a instituição intervém maioritariamente nos transportes, com 61,8%, agricultura e ambiente, com 22,9%, multissetorial, com 7,7%, área social, com 4,2%, energia, com 2,2% e, por fim, água, com 1,1%. Ainda assim, os projetos não param. Para os próximos 3 anos, o Banco Africano de Desenvolvimento tenciona concluir o corredor de Pemba-Lixinga e interligá-lo com o corredor de Mutara, de modo a conectar o norte de Moçambique com a parte sul da Tanzânia. Especialistas do setor privado reiteram um alerta sobre a necessidade do país diversificar a economia com vista a evitar a dependência no gás. No entender destes especialistas, é preciso prosseguir com apostas e apostar, entre outras áreas, no turismo e na agricultura. Ao longo das próximas 2 décadas, o gás natural vai representar uma parte substancial das exportações nacionais, o que, sob o ponto de vista da base produtiva, significa que a economia moçambicana poderá apresentar uma limitada diversificação. Entretanto, o setor privado entende que uma das melhores estratégias para resolver os problemas criados pela dependência em recursos naturais é apostar na diversificação econômica, pois, para além de reduzir a dependência de um único setor ou recurso, concentra-se o interesse e a atividade dos investidores nos outros setores com potencial de crescimento. Neste sentido, de acordo com o presidente do Pelouro de Política Fiscal e Comércio Internacional da Confederação das Associações Económicas, Kekobade Patel, o país deve investir urgentemente noutros setores, com destaque para os de agricultura e turismo, que empregam a maior parte da população. Não esqueçamos das outras áreas da economia do nosso país. Aquela que vai resolver muitos dos problemas, principalmente do emprego, não é o óleo e o gás, não é o petróleo e gás, é efetivamente a agricultura e o turismo, que vão empregar o maior número de pessoas. Não podemos pôr todos os ovos numa cesta. Os ovos têm que estar em várias cestas para que, quando houver problemas no mercado internacional, o país não abanar. É isto que é preciso ter, uma economia mais diversificada. Por sua vez, o economista Carlos Muyanga defende que o país deve criar políticas económicas que permitam desenvolver uma base produtiva mais alargada. E isso depende de várias questões de decisões políticas, econômicas em geral, sobretudo a questão da necessidade de tentar desenvolver uma base produtiva mais alargada e mais diversificada, com base em recursos, mas também as condições para tal diversificação não dependem necessariamente de recursos, dependem de um conjunto de decisões econômicas e políticas dentro do país que podem usar a plataforma de gás como um elemento fundamental para diversificar isso.
O economista Luís Fazenda, por seu turno, explica que Moçambique deve apostar na mecanização do setor agrícola com vista a incrementar a produção. É necessário que embarquemos para a industrialização ou mecanização da agricultura. E para isso é necessário a aquisição de equipamento. Estou a falar de equipamento, primeiro a questão dos tratores, outros equipamentos para irrigação, etc. E isso o governo pode adquirir diretamente por via do Ministério da Agricultura ou outra entidade que trata dessas matérias, como também pode criar determinados incentivos por setor privado, por forma que este mesmo setor privado também abrace este setor da agricultura. Andres Chipana, correspondente da Financial Times no Brasil, falando à margem de uma conferência em Maputo, refere que Moçambique apresenta um enorme potencial para desenvolver o setor agrícola em escalas industriais. O potencial do Moçambique pode ser enorme. Você que tem muita terra ainda para fazer, está começando a exportar banana no Médio Oriente. Então, acho que é uma questão de focalizar inovação, política pública e tecnologia. De acordo com um relatório do Fórum Económico Mundial, Moçambique está entre 10 destinos turísticos que deverão registrar maior crescimento na demanda de viagens de lazer na próxima década. Neste sentido, o consultor de turismo, Zacarias Sumbana, refere que este apresenta muitas oportunidades de crescimento. Mas nesse momento há umas grandes oportunidades que se oferecem. O espaço aéreo está liberalizado e efetivamente a formação da pessoa está a acontecer na área do turismo. O que se quer é que tende a haver melhor organização, um planeamento mais integrado, efetivamente, não é? No sentido de que onde os destinos estão, o governo já elegeu os 5 destinos prioritários. Esses destinos prioritários têm de ser desenvolvidos de uma forma integrada, porque não podemos ter empreendimentos turísticos e, por outro lado, não produzimos aquilo que necessitamos dentro da agricultura, da pecuária ou de materiais de construção que são necessários para desenvolver empreendimentos turísticos. Entretanto, devido ao seu enorme potencial, a indústria do petróleo e gás poderá ser também um aliado importante na diversificação econômica, não apenas pela dinâmica que as indústrias químicas emprestam aos sistemas econômicos, mas principalmente como o grande financiador do processo. Segundo o vice-presidente do Pelouro dos Recursos Minerais e Hidrocarbonetos da CTA, José Mendes, a indústria do gás pode levar ao fortalecimento da atividade agrícola, pois uma parte considerável do gás doméstico vai ser canalizado para a criação da indústria de fertilizantes. Essa industrialização pode levar ao fortalecimento da atividade agrícola no país, porque uma parte do gás doméstico vai ser exatamente para a criação, portanto, digamos, de uma indústria de fertilizantes. E essa indústria de fertilizantes vai permitir que a nossa agricultura possa ser capaz de produzir adubos aqui dentro e certamente que isso vai permitir que haja maior capacidade de colheita e, consequentemente, com as receitas que o governo vier a ter e for capaz de ajudar, digamos, as comunidades. Ademais, o gás vai permitir com que existam fontes alternativas de geração de energia no país. Temos aqui, portanto, o gás de pano também, que já vai permitir a criação de uma central de 400 megawatts de energia. Quando tivermos estas aqui no Rovuma também vamos ter mais fontes de energia e isso vem de encontro àquilo que é a estratégia do governo de até 2035 ter energia em todos os cantos. Isso certamente vai permitir um maior desenvolvimento, um nível de educação mais acentuado, portanto, um nível de serviços de saúde mais ao encontro daquilo que nós pretendemos e certamente o desenvolvimento de infraestruturas ao nível do país que irão levar inclusive para uma redução do custo das tarifas de energia. De referir que a diversificação das fontes da economia já começa a ser feita, tendo em conta que o governo moçambicano escolheu 4 pilares para o desenvolvimento econômico, nomeadamente a agricultura, turismo, energia e infraestruturas. Persistem desafios no ambiente de negócios em Moçambique. Portanto, não é combater a pobreza distribuindo, mas é combatendo a pobreza, criando condições para cada um trabalhe, cada um encontre espaço para fazer o que tem que ser feito. Em 2018, o volume de mercadorias transacionadas via Bolsa de Mercadorias de Moçambique rondou os 828 mil meticais.
Contribuíram para este montante a comercialização de 110 toneladas de feijão, manteiga e 58 toneladas de milho ao preço de 7 e 10 meticais. Todavia, segundo a PCA daquela instituição, a inexistência de um fundo de liquidez que possa garantir e dinamizar o processo de negociação de mercadorias está entre os principais constrangimentos para o bom desempenho daquela instituição. A Bolsa de Mercadoria de Moçambique é um instituto público, criado em 2012 pelo governo de Moçambique, cujo objetivo social consiste no estabelecimento de um mercado organizado de mercadorias nas modalidades à vista ou de liquidação futura, zelando pela perspectiva de organização, transparência e eficiência. A sua primeira intervenção aconteceu em 2014 e de lá para cá perdeu eficácia relativamente ao propósito da sua criação, tal como revelou Vitória Daniel Paulo, presidente do Conselho de Administração daquela instituição. Sentimos que temos que incrementar o esforço tendente à melhoria, portanto, do nosso desempenho no mercado. Isto deveu-se ao facto de que, desde o princípio, portanto, digamos, em 2014, quando a Bolsa já começa a operar, ela começou primeiro pelo recrutamento de funcionários, não é? Recrutamento e formação, ações de base da instalação física da própria Bolsa e começou com orçamento zero. De acordo com a presidente do Conselho de Administração da Bolsa de Mercadorias de Moçambique, a crise económica e financeira que abalou o país em 2015 também contribuiu negativamente para o desempenho da instituição. Tivemos os doadores a fecharem as portas, tivemos também a questão da seca na Zona Sul, chuvas, enxurradas na Zona Norte. Então, a Bolsa também se ressentiu com esses fatores, porque nós estamos no circuito financeiro, se dependemos do orçamento por enquanto, denotamos quaisquer tipo de influências negativas que apareçam no processo. Então, a Bolsa estacionou-se um bocadinho, mas, no entanto, algumas ações foram desenvolvidas. Um outro aspecto não menos importante que influencia negativamente no funcionamento da Bolsa de Mercadorias prende-se com a falta de instrumentos legais que possam regular o seu normal funcionamento. Nós não tínhamos, até janeiro deste ano, não tínhamos uma central de valores imobiliários, que é muito importante para o circuito bolsista. Não tínhamos também uma central de arbitragem, um tribunal arbitral para resolver disputas que ocorrem no ambiente do circuito bolsista, mas já temos. E também não tínhamos o sistema de liquidação financeira. Estamos a trabalhar para termos uma câmara de compensação. Outro sim, segundo Vitória Paulo, a criação de um fundo de liquidez e de garantia é tido como de extrema urgência. Mas também estamos com um olhar para o fundo de liquidez e o fundo de garantia, que precisamos de ter esses fundos para esse circuito. Sentimos que esse é o nosso pensamento, de que a Bolsa devia poder usar algum fundo para poder armazenar, comprar dos produtores. Num outro desenvolvimento, Vitória Paulo fez saber que um dos grandes entraves que a Bolsa de Mercadorias enfrenta está ligado com a questão da certificação. Segundo a presidente, as normas rezam que as infraestruturas de armazenamento devem ser todas certificadas e o assunto está em discussão com os restantes setores que fazem a cadeia do sistema. Deparamos-nos com problemas de certificação. As nossas infraestruturas de armazenamento, bem como os produtos que passam por essas infraestruturas, devem ser todos certificados. Temos esse problema e está este assunto na mesa para podermos, com os vários setores que intervêm neste processo, podermos tentar resolver. Refira-se que depois da sua entrada em funcionamento em 2014, a Bolsa de Mercadoria de Moçambique recebeu uma missão adicional de gestão de 7 silos e armazéns localizados em 5 províncias do norte e centro do país.
Norte, Niassa Lixinga, Nampula Malema, Cabo Delgado Nuanja e Centro, Tete Ulongua, Sofala Nhamatanda, Gorongosa e Zambésia Mugema. Sendo que até o presente momento, a Bolsa de Mercadorias de Moçambique armazenou cerca de 18.900,6 toneladas em 2017 e em 2018, 4.334,87 toneladas de culturas diversas, com destaque para o milho, soja, feijões, castanha de caju, arroz, mandioca seca, amendoim e gergelim. A criação de um ambiente de negócios mais favorável, sem entraves regulatórios e procedimentos burocráticos desnecessários, constitui prioridade da Estratégia Nacional de Desenvolvimento. Contudo, 5 anos após a sua implementação, empresários ouvidos pelo Semanário Econômico dizem que persistem desafios cuja sua existência não se justifica. Uma das grandes apostas de Moçambique para os próximos anos, no âmbito da promoção do investimento nacional e estrangeiro, é a melhoria do ambiente de negócios. Aliás, recentemente o Ministro da Economia e Finanças, no âmbito da apresentação do tema Construindo Resiliência para um Crescimento a Longo Prazo, afirmou que tudo o fará no contexto da operacionalização da Estratégia Nacional de Desenvolvimento para melhorar o ambiente de negócio no país. As pessoas precisam de ter um ambiente agradável para poder fazer aquilo que acham que é importante fazer. Então, este é o objetivo que nós temos, criar as condições para que cada moçambicano, cada investidor, qualquer pessoa que estiver em Moçambique, não encontre entraves administrativos para produzir a sua riqueza. Um outro elemento a realçar é que o governo também reconhece que a criação da riqueza no país passa necessariamente por criar condições propícias aos diversos investimentos. Portanto, não é combater a pobreza distribuindo, mas é combatendo a pobreza criando condições para cada um trabalhe, cada um encontre espaço para fazer o que tem que ser feito. Ora, a verdade é que apesar de vários mecanismos que têm vindo a ser incorporados com vista ao melhoramento do ambiente de negócio, o fato é que fazer negócio em Moçambique ainda não é fácil. Aliás, o mais recente relatório Doing Business 2020 do Banco Mundial, que avalia as reformas regulatórias implementadas entre maio de 2018 e maio de 2019 num conjunto de 190 países no mundo, indica que Moçambique não melhorou o ambiente de negócio, tendo caído 3 posições, ocupando o lugar 138 na presente edição, após a posição 135 na edição anterior. A grande preocupação na presente edição do Doing Business é o fato de Moçambique ter caído em quase todos os indicadores. No total de 10 indicadores, apenas um conseguiu ter bom desempenho. Face a essa situação, a questão que se coloca é: a que se deve a persistência de obstáculos no ambiente de negócio em Moçambique? Para a CTA, a persistência de obstáculos no ambiente de negócio deve-se, em parte, à lentidão na implementação de reformas estruturantes. De acordo com a CTA, a queda do país no ranking do Doing Business 2020 justifica-se sob 2 prismas, nomeadamente a qualidade de implementação das reformas e implementação efetiva das reformas aprovadas. Aliás, a título ilustrativo, a CTA despolitou que dos 11 pontos que foram estabelecidos na matriz de central de prioridades de reformas 2018, nenhum foi concluído no tempo previsto. Num passado recente, o Semanário Econômico ouviu alguns empresários nacionais sobre a facilidade de fazer negócio em Moçambique. Nesse contexto, os mesmos foram unânimes em assumir que no país ainda persistem grandes desafios. Para Salim Abdullah, os constrangimentos ainda persistem, mas a superação dos mesmos requer muita coragem e ousadia dos tomadores de decisão. Ainda não é fácil fazer negócios em Moçambique, mas há muitas coisas que já foram ultrapassadas e penso que há um sinal positivo, embora, portanto, algumas questões cíclicas, como as questões ambientais, venham a atrapalhar o processo normal, mas tem as questões de índole administrativa, que são os grandes desafios que o setor privado tem vindo clamando através das matrizes, discutindo, mas nem todos os membros do governo têm a mesma sensibilidade do processo, daquilo que é a preocupação do empresário. Para Kekobad Patel,
presidente do Pelouro de Política Fiscal, Aduaneiro e Comércio Internacional da CTA, o empresariado nacional e estrangeiro não espera necessariamente um ambiente perfeito para o investimento, pois em nenhuma parte do mundo existe. Mas, no caso de Moçambique, as dificuldades de fazer negócio são acrescidas. Não se pode dizer que o ambiente de negócio pode ser perfeito. Não há, nem nos Estados Unidos pode ser que seja um negócio ambiente perfeito. Há sempre dificuldades. Nós temos dificuldades acrescidas, porque temos problemas que vivemos num passado recente, com um problema que ainda a paz não está consolidada. Agora parece que vamos a caminho da consolidação da paz, que é um fator fundamental para qualquer investimento, seja ele nacional ou estrangeiro. É ter paz e ter a segurança dos seus investimentos. Número 2 é, efetivamente, o problema relacionado com a burocracia excessiva, a modernização do nosso Estado, que precisamos de avançar rapidamente para desburocratizar os processos e fazer com que haja maior celeridade. Isso é que vai criar a maior competitividade nas empresas. Um melhor ambiente de negócio define-se com o menos tempo e a maior competitividade das próprias empresas, portanto, para competirem no mercado interno ou externo. Ainda no contexto de criação de condições propícias ao investimento, importa realçar que a CTA está neste momento a preparar um programa com medidas que poderão ajudar na implementação efetiva e correta de reformas estruturantes ao ambiente de negócios para reverter o atual cenário de queda de Moçambique no ranking Doing Business. O ganho que traz é que nós conseguimos atrair investimentos, conseguimos colocar o Moçambique no mapa, portanto, das províncias de petróleo e gás, porque mesmo nas edições passadas, quando o mercado estava bastante enfraquecido, estamos a falar de 2015 e 2016, continuamos a fazer as cimeiras, tivemos aderência, portanto, de investidores, continuamos a acreditar no potencial de Moçambique, até, portanto, termos a decisão final de investimento em 2017, com o primeiro projeto da infraestrutura flutuante, chamado Floating LNG, pela área 4, e depois a decisão final de investimento este ano, em junho, da área 1, na altura na Darco, agora o operador é a Total francesa, e depois também a área 4, em que tivemos, portanto, o projeto em terra. Tivemos a Exxon como operador e a Eni também do lado do upstream, para a decisão inicial de investimento com uma aprovação de $100 milhões e com assinatura de contrato de construção, ou seja, apesar do contexto macroeconómico, apesar do relativo decréscimo do ponto de vista da pontuação do Doing Business, do ranking do Doing Business, nós conseguimos atrair médias como a Total, como a Exxon, e outros players que vão entrar na área de serviços como a GE, a Technip, a FMC, a Siemens, etc. O que significa que Moçambique continua a ser visto hoje como uma potencial província de petróleo e gás, que atraiu, portanto, médias, empresas com grande credibilidade, e isso, portanto, aumenta a confiança e a forma como se aprecia o país no exterior. E depois tem outras repercussões ou alguns impactos, porque com a implementação destes projetos, como sabe, vão trazer alguns efeitos económicos positivos, muitos efeitos económicos positivos, pelo menos na ótica do canal fiscal. Isso depois vai se repercutir na capacidade creditícia do próprio Estado, e daí a razão de algumas agências de crédito de risco começarem desde já a alterar a forma como veem o risco do país. As expectativas são boas. Portanto, vemos que é um fórum muito forte, onde haverá a interação muito profunda entre as principais empresas e instituições do setor, incluindo, portanto, as médias, que são os operadores, os acionistas, também quem faz prestação de serviços, instituições de crédito, instituições do próprio Estado, empresas de consultoria. E, portanto, há aqui uma confluência
de várias empresas, de várias pessoas, e que a nossa expectativa é que este ano é um ano bastante diferente, na medida em que partimos para 2020 com projetos já com decisão final de investimento. O primeiro do barco flutuante já está em progresso, se calhar com 45% ou 50% de acabamento. Tivemos a decisão final de investimento, portanto, em junho deste ano, pela Anadarko Total, como eu disse, e portanto, é um projeto real que já está na fase de desenvolvimento. E o outro projeto que se torna real também é o projeto da Exxon, em que, com a aprovação de um budget de cerca de 600 milhões de dólares, vê-se que entramos para o próximo quinquênio com investimentos acima de 50 mil milhões de dólares cumulativos para os próximos 5 anos. Portanto, isto é sem precedentes em toda a África subsaariana e, se calhar, em todo o setor, porque nunca aconteceu que no mesmo país, na mesma região, houvesse esta acumulação de investimento de natureza estrangeira. E também isso denota claramente a capacidade do país em estruturar projetos complexos e a aceitação que o mercado global tem para com Moçambique como um destino de investimento estrangeiro. Porque isto passa também, como sabe, pela análise de risco de crédito por grandes bancos que vão financiar, se calhar, 70% de todo esse investimento, e isso passa por um crivo de vários fatores que têm que ser analisados em sede desses mesmos bancos, que o primeiro é que país é que é, como é que é este país, porque isso conta muito quando se analisa o risco de qualquer operação, de qualquer investimento que um banco faz, e que são bilhões de dólares. E também isto denota outra coisa, de que a confiança é de tal forma que no mesmo país, havendo 3 projetos para o mesmo setor, para a mesma região, os bancos continuaram a apostar, a despeito disso também ser, digamos, contraditório naquilo que é a gestão de carteira de crédito na ótica de diversificação dessa mesma carteira quanto ao risco. O tema principal é, portanto, o Moçambique no petróleo e gás no período pós-FID, incluindo, portanto, as questões que têm a ver com a industrialização, que arrastam consigo as questões relativas ao conteúdo local, que são temas bastante importantes, as questões relativas às infraestruturas, as questões relativas ao financiamento, as questões relativas, digamos, à localização dos benefícios, tendo como cerne, tendo como foco o moçambicano. E, portanto, teremos nesta conferência algumas oportunidades de ouvir de empresas moçambicanas e de moçambicanos que estão já neste setor com algum sucesso. Há 2 tipos de ganhos. Há um ganho que você tem a partir do momento em que assinas. E Moçambique já tem esse ganho. Porque os contratos já indicam que Moçambique tem que ter royalties. Por cada molécula que é vendida, Moçambique tem uma porcentagem, logo a partida. Segundo, à medida que começa a produção, reduzindo os custos, que tem um limite, portanto, há uma repartição desse lucro entre os concessionários e o próprio Estado. Há outro ganho. O outro ganho é em sede do IRPC e outras formas de tributação, em que o Estado, como sujeito ativo numa relação jurídico-fiscal, tem que cobrar esses impostos. Portanto, os ganhos estão ab initio, portanto, já lá estão no pressuposto de que já foram assinados os contratos, no pressuposto de que estamos dentro de um quadro legal que assim o permite. Ou seja, o canal fiscal está de par si já concluído e garantido. E esse é certo. Sobre os outros ganhos, tem que ver, portanto, primeiro com a participação do próprio Estado, que representa o Estado moçambicano, que neste caso é a ANH, e a ANH está a participar numa ótica comercial. E a nossa participação, apesar de estar a ser financiada por parceiros, pretende que esta participação seja sustentável na ótica de criação de valor, por isso que faremos esforços para o seu refinanciamento. E também, como sabe, há um esforço muito grande, e é um dos temas que está associado a esta conferência, de trazer processos
e players que permitam, portanto, alavancar a capacidade de empresas moçambicanas e da formação de moçambicanos também para poder localizar esses mesmos benefícios. De modo que alguns serviços, sejam eles de transporte ou outros, já que no core business, que é no cerne da questão do petróleo e gás, ainda não temos esta tecnologia desenvolvida dentro do próprio país, há serviços e produtos que podem ser fornecidos por moçambicanos. A parte da questão das limitações, do ponto de vista de dimensão, do ponto de vista de capacidade creditícia, mas penso que poderemos crescer juntos, tendo um ponto de partida, como em tudo, e depois, daqui a 5, 6 anos, como vemos noutros países. Hoje, por exemplo, na Nigéria, já fizeram a montagem da estrutura flutuante para o petróleo e, portanto, foi feito na Nigéria, mas isso são 50 anos depois. Provavelmente nós, com esta experiência de outros países, podemos encurtar este tempo. Não seria geracional, seria dentro de 10, 15 anos. Por isso mesmo que há parcerias entre empresas moçambicanas e empresas estrangeiras, há a relocalização das empresas estrangeiras dentro de Moçambique, em que vão fazer, portanto, fábricas fábricas para os produtos que requerem manutenção, como uma primeira fase. E depois poderemos repensar mais tarde como é que isso poderá acontecer. E repare que Moçambique também está estrategicamente localizado, porque temos um vizinho que é a Tanzânia, que poderá ser a próxima província de petróleo e gás, que está relativamente atrasada. Temos um vizinho que não é vizinho, mas está na região, que é a Uganda. Temos a África Sul, que fez descobertas. E, portanto, se Moçambique conseguir trazer já infraestruturas, saber e know-how, poderá, na região, a médio e longo prazo, vir a desempenhar um papel preponderante na exportação de serviços. Da mesma forma que moçambicanos, que começaram a trabalhar na Mosal em 1998, hoje exportam serviços trabalhando em Qatar, por outras empresas similares. É também, como vemos, que são 20 anos depois. Também vemos que daqui a 20 anos poderemos ter moçambicanos a exportarem serviços e saber para outros países. E isso é possível. O processo de refinanciamento é um processo que passa, portanto, pela preparação da documentação que é necessária. Na gíria financeira chama-se memorando informativo. Isso tem por base, portanto, todo o estudo de viabilidade, que tem por base um modelo base financeiro. E geralmente isto é feito também com a assistência daquilo que são consultores financeiros. E depois faz-se a aproximação ao mercado financeiro. Tem várias formas de fazer, nós vamos ver como é que nós vamos fazer. Já temos um memorando informativo em preparação, mas o processo é este. E depois os bancos querem fazer aquilo que chamam de due diligence. E vamos ver como é que isso pode ser feito. Geralmente há dados que são fornecidos, há consultores independentes que vêm analisar os dados e depois os bancos, cada um irá em sede de comitê de crédito de cada banco tomar a sua decisão. Portanto, este é o processo. Se será fácil ou não, julgo que não. Trata-se de muitos milhões de dólares. Trata-se também de analisar o perfil de risco da própria NH no contexto dos projetos. A verdade é que, à medida que se aproxima o período de construção, à medida que se aproxima o período das operações, o nosso perfil de risco vai ser muito melhor e a avaliação e a valorização da nossa participação nos projetos também será muito maior. Isso significa ter mais ativos, assumindo que o passivo é constante, portanto, vamos capitalizar mais a própria NH e tendo melhores capitais próprios também é de par si um fator que confere maior credibilidade perante instituições financeiras. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força.
Vamos agora proceder à análise do comportamento do nosso mercado de capitais com a ajuda da nossa comentadora Glória Janeiro, da Bolsa de Valores de Moçambique. Boa noite, Glória. Qual foi o comportamento dos indicadores do mercado de capitais no primeiro semestre de 2019? Obrigada, boa noite. É dizer que o mercado de capitais e a Bolsa de Valores de Moçambique no primeiro semestre do presente ano teve um desempenho positivo, apesar daquilo que foi o comportamento do setor real da economia, que tem sido afetado bastante, que tem sofrido grandes pressões, tanto a nível internacional como a nível doméstico. A título de exemplo, a nível internacional, a guerra comercial que existe entre as duas grandes potências económicas, como os Estados Unidos e a China, tem afetado bastante naquilo que é a redução do nível de procura, assim como dos níveis de preço das matérias-primas, e tem afetado tanto os países, tanto as empresas desses países, assim como as outras empresas dos outros países do mundo, incluindo Moçambique, que também de alguma forma tem exportado matérias-primas para esses países. A nível doméstico, também o setor real da economia sofreu bastante, e principalmente pela afetação das questões climatéricas. Estamos a falar aqui do ciclone Idai e Kennedy, que afetou de alguma forma certos setores da atividade econômica, e que de alguma forma as empresas que operam nesses setores da atividade econômica foram afetados. Mesmo assim, mesmo com estes constrangimentos, com essas pressões que o setor real da economia tem sofrido, as atividades da Bolsa de Valores fecharam em alta no primeiro semestre do ano, e isso tem sido comprovado através dos seus indicadores do mercado bolsista. A título de exemplo, a capitalização bolsista cresceu bastante, cresceu aos níveis de 28% comparativamente ao primeiro semestre do ano passado. O volume de negócios situou-se aos níveis de 2 mil milhões de meticais. Isto é um crescimento em 22% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Também temos os níveis de liquidez mantiveram-se estáveis, e outros indicadores do mercado bolsista também tiveram um comportamento positivo, mesmo com esses constrangimentos que o mercado tem sofrido. Portanto, nós temos trabalhado bastante para que as empresas que estejam cotadas na Bolsa tenham o seu desempenho positivo. Temos influenciado bastante o mercado no sentido de apostarem naquilo que são as empresas cotadas na Bolsa. O comportamento da procura e oferta desses títulos cotados na Bolsa também tem sofrido bastante. O número de negócios tem crescido bastante. Portanto, em termos gerais, devo dizer que o mercado fechou positivamente no primeiro semestre do ano em curso. Tendo em conta este crescimento positivo a nível dos indicadores por parte da Bolsa de Valores, quais são as expectativas que se pode ter para o segundo semestre de 2019? As expectativas são boas para o segundo semestre de 2019. Dizer que de janeiro para cá a Bolsa de Valores tinha uma meta a cumprir no presente ano em termos de número de admissões de empresas à cotação, assim como no crescimento dos outros indicadores do mercado bolsista. Por exemplo, nós tivemos agora já o cumprimento da meta daquilo que é o número de empresas admitidas à cotação. Nós já tivemos 2 empresas admitidas à cotação no presente ano. São grandes empresas, portanto, houve um crescimento em 100% daquilo que foi a meta programada para este ano, que era mesmo de 2 empresas admitidas à cotação. Em termos de registro de títulos da Central de Valores Mobiliários, que é um serviço que a Bolsa de Valores presta, também foi positivo. Nós tivemos um crescimento em 68% dos títulos cotados em relação àquilo que foi a meta programada para o presente ano. Nós tínhamos programado registrar até dezembro do presente ano 25 títulos. Até o momento, nós já registramos 17 títulos. Portanto, as expectativas são boas. O rácio da nossa capitalização bolsista em percentagem do PIB também superou a meta que tinha sido programado
para o presente ano, dizer que até o momento nós estamos aos níveis de 11% do PIB, tinha sido programado para o presente ano atingir uma meta de 9% do PIB e nós já superamos a meta em 125% daquilo que tinha sido programado. Portanto, devo dizer que as expectativas são boas, portanto, o mercado mostra que tem grande potencial, os investidores, os intervenientes do mercado estão a reagir àquilo que é o comportamento do mercado e acredito que até ao final do ano todas as metas que nós programamos irão ser cumpridas. Em termos de desafios, a Bolsa de Valores arrolou vários. Dentre os mesmos, fazer com que o mercado de capitais tenha um papel preponderante na economia nacional e também promover a captação de mais empresas para o mercado bolsista e, igualmente, reforçar o papel dos mercados de capitais. Chegado a esta altura do ano, tendo em conta o que já foi feito, o que é que se pode esperar para o próximo ano 2020? Para o próximo ano, as expectativas são maiores ainda. Aquilo que foi o comportamento do mercado este ano, aquilo que foi a intervenção da Bolsa este ano, foi uma intervenção no sentido de reforçar aquilo que é o seu papel e fazer com que os anos subsequentes a este, que é o ano de 2019, sejam melhores do que o ano de 2019. Nós estamos a prever um crescimento do nosso rácio, não é? Do nosso indicador, que é o principal indicador das bolsas de valores, que é a capitalização bolsista. Portanto, existe uma previsão de crescimento em 21% até ao próximo ano. Nós queremos também que o número de empresas cresça, portanto, temos uma meta a atingir no próximo ano, que é aumentar o número de empresas cotadas na Bolsa, assim como intensificar a componente de divulgação daquilo que são os produtos e serviços do mercado de capitais e da Bolsa. A título de exemplo, neste ano só, em termos de intervenção naquilo que é o seu programa de educação financeira, a Bolsa de Valores atingiu diretamente cerca de 10.500 pessoas e indiretamente outras milhares de pessoas através de órgãos de comunicação social, televisão, rádio, jornais, revistas e outros órgãos e outros meios de comunicação para fazer chegar ao público em geral aquilo que são os serviços da Bolsa, aquilo que os investidores, aquilo que o público espera da Bolsa de Valores. Portanto, as expectativas são boas e nós estamos a programar metas ambiciosas para o ano de 2020. Dizer que o ano de 2020 inicia um outro ciclo, tanto para a Bolsa de Valores, nós temos acompanhado os ciclos de programação financeira e econômica do governo, porque a Bolsa também é uma instituição pública, portanto, todos os nossos instrumentos de programação que estamos a preparar para o período de 2020, elas partem de 2020 até 2024, portanto, é o quinquênio. Nós estamos a programar com base naquilo que são os instrumentos de programação do governo, que é o programa quinquenal do governo, assim como vai se refletir naquilo que é o plano econômico e social do governo, por ser uma instituição que também está alinhada com aquilo que são os instrumentos de governação, aquilo que são instrumentos de gestão do governo. Falou aqui de um aspecto bastante interessante, que a Bolsa de Valores tem um novo plano para 2020. É de conhecimento público que a inclusão financeira é um grande desafio para Moçambique. Qual é o olhar que a Bolsa Financeira lança em relação à atual situação da inclusão financeira em Moçambique, tendo em conta os aspectos que abordamos anteriormente, como, por exemplo, o crescimento do PIB? A Bolsa de Valores, à semelhança das outras instituições financeiras, tem trabalhado bastante para melhorar aquilo que são os níveis de inclusão financeira. Efetivamente, reconhecemos que os níveis de inclusão financeira ainda continuam aquém daquilo que é o desejável. A Bolsa de Valores tem desempenhado o seu papel nessa perspectiva. Temos intervido bastante para que a população moçambicana, para que os investidores passem a conhecer os produtos
que existem no mercado de capitais passam a se beneficiar dos serviços da Bolsa de Valores e os resultados são estes. Por exemplo, no presente ano nós saímos, em termos reais de número de investidores na Bolsa, de 7.500 para 23.500 investidores. Portanto, de janeiro, até janeiro nós tínhamos 7.500 investidores e no mês de agosto nós fizemos um balanço do meio termo e nós conseguimos verificar que atingimos um número de 23.000 investidores. Portanto, isso é um impacto positivo. Isso mostra que as pessoas estão a usar os produtos da Bolsa, as pessoas estão a usar os serviços da Bolsa, as pessoas estão a passar a conhecer mais a Bolsa, estão-se a beneficiar das vantagens que o mercado de capitais oferece. Portanto, devo dizer que esta situação é positiva. A Bolsa de Valores lançou oficialmente neste ano o Índice da Bolsa de Valores de Moçambique, uma ferramenta de análise dos investidores financeiros que prevê tendências do mercado e comparar o retorno sobre o investimento. Este índice já está a justificar a sua introdução? Bom, realmente já está a justificar a sua introdução. Dizer que realmente a Bolsa tinha isso como em carteira, portanto, tinha programado de que havia necessidade de se introduzir um índice de Bolsa. O índice de Bolsa, antes de avançar para aquilo que são os resultados do nosso índice de Bolsa, dizer que não é nada mais, nada menos que uma cesta em que são incorporados todos os títulos que são admitidos à cotação em Bolsa. Para o nosso caso do índice da Bolsa de Valores, estão lá incorporados todos os títulos admitidos à cotação e mostra o comportamento dos preços, das quantidades desses títulos de um período para o outro. Portanto, um índice de bolsa, o que é que traz? Normalmente, para as praças financeiras mais desenvolvidas, assim como a nossa praça, que não é tão desenvolvida como as outras praças financeiras, ela traz uma informação para os investidores. Os investidores passam a ter uma informação do comportamento dos títulos cotados numa bolsa. Se o índice fecha em alta, eles já passam a saber de que, olha, aquelas empresas que estão cotadas numa bolsa de valores estão com um bom desempenho, então eu já posso investir nestes títulos porque eu vou ter ganhos, eu vou ter retornos positivos em termos de rendimentos. Se o índice fecha em baixa, as pessoas já passam a saber de que, olha, as empresas que estão cotadas na Bolsa não tiveram um bom desempenho no mercado, então eu não estou disposta a investir numa empresa que não está a ter um bom desempenho, então já tenho uma informação que vai me acautelar em relação à minha decisão de investimento. Então o índice dá mais ou menos esta informação aos investidores. Por que é importante para o nosso mercado? É importante para reforçar esta informação. Quando as pessoas querem fazer investimento, elas precisam ter um conjunto de informação para a tomada de decisão, um conjunto de informação para reduzir os riscos que elas correm em investir em determinados ativos. E o índice traz esta informação. Nas grandes praças financeiras, como grande parte das empresas dos mercados destas economias estão cotadas na Bolsa, os índices passam a ser um barômetro da economia em que medem os estágios da economia. Portanto, se o índice fecha em alta, significa que a economia daquele país está em boa situação. Se o índice fecha em baixa, significa que a economia daquele país não está em uma boa situação, porque as empresas estão todas cotadas na Bolsa de Valores e mostram esse comportamento do mercado. Então as pessoas já passam a saber qual é o comportamento, qual é o estágio da economia de um determinado país. Eu dei aqui um exemplo, portanto, dos choques que estão a ocorrer no mercado internacional. Vou dar um exemplo: a Bolsa de Valores de Nova Iorque, a Bolsa de Valores de Londres, assim como da Alemanha, nas últimas 2 semanas fecharam em baixa. Fecharam em baixa porque é por causa das guerras comerciais das duas grandes potências que acabei de falar, China e Estados Unidos, afetaram bastante os países desta região e as empresas, e os índices das bolsas de valores desse país têm fechado em baixa, já têm mostrado o comportamento, portanto, da economia desses países dado a este fator.
assim como o Brasil, portanto, na região da América Latina, a B3, que é a Bolsa de Valores, também nas últimas semanas tem fechado em baixa, justificado exatamente por esses fenómenos. Doutora Glória, já mesmo a terminar, deu aqui alguns exemplos sobre o comportamento do índice da Bolsa de Valores em alguns países. Tendo em conta que nós começamos a usar esta plataforma neste ano, qual é a avaliação que faz do comportamento atual deste índice no nosso país? No nosso país, nosso índice tem fechado em alta, portanto, desde que foi introduzido para cá, o comportamento do índice é positivo, ele tem fechado em alta porque as empresas, porque os títulos que fazem parte dessa cesta do nosso índice também estão a ter um desempenho positivo no mercado. Portanto, há muita procura desses títulos, há muita negociação, portanto, as pessoas querem comprar os títulos das empresas cotadas na Bolsa. Efetivamente, algumas empresas têm mais desempenho que outras, e isso é o comportamento normal do mercado. E ontem, por exemplo, o nosso índice fechou em alta. Portanto, fechou em alta e o nosso índice é mensurável diariamente, portanto, nós fazemos a comparação diariamente. Hoje pode fechar em alta numa certa percentagem, amanhã em outra percentagem, dependendo daquilo que é o comportamento do mercado. Mas de julho para cá, o nosso índice tem fechado em alta. A doutora Glória, este é o fim da análise do comportamento do mercado bolsista. Desde já agradecer pela sua presença neste espaço. Obrigada. Desta forma, vamos ao nosso intervalo e voltamos dentro de instantes com mais informação. Não saia daí. É agricultora e precisa de garantia para financiar o seu projeto? O Fundo de Desenvolvimento Agrário e o Banco Nacional de Investimento têm a melhor solução para si. Submeta já o seu projeto ao Fundo de Garantia do Setor Agrário e beneficia de uma linha de cobertura de crédito até 80%. O apoio é destinado às cadeias de valor de cereais, leguminosas, hortícolas, fruticultura, produção animal, entre outros. Se é micro, pequeno ou médio agricultor, se faz parte de uma associação de produtores agrícolas ou tem projetos de investimento no setor, não perca a oportunidade e apresente o seu projeto nas direções provinciais de Agricultura e Segurança Alimentar, Serviços Distritais de Atividades Económicas, Delegações Provinciais do Fundo de Desenvolvimento Agrário e nos escritórios do Banco Nacional de Investimento, FDA e BNI, estimulando a produção, processamento, comercialização e toda a cadeia de valor do setor agrário. De acordo com o PMI do Standard Bank, referente ao mês de outubro, as empresas moçambicanas assistiram a um novo abrandamento no seu crescimento. Com os novos trabalhos a aumentarem a um ritmo marginal, as principais empresas reduzem os níveis de produção pela primeira vez nos últimos 15 meses. O principal registro do PMI caiu de 51,1 em setembro para 50,3 em outubro, indicando apenas uma melhoria marginal das condições para as empresas do setor privado. Foi o registro mais baixo desde abril, com as empresas a assistirem a um abrandamento na dinâmica de crescimento no início do último trimestre de 2019. Tal como fez referência ao PMI do Standard Bank, em outubro, a produção na economia do setor privado moçambicano contraiu-se pela primeira vez nos últimos 15 meses. Posto isto, a redução da atividade foi marginal e frequentemente relacionada pelas empresas com o aumento mais lento de novos trabalhos. Outro sim, os dados de outubro assinalaram o abrandamento pela terceira vez consecutiva da taxa de crescimento de novas encomendas nas empresas moçambicanas. Além disso, a taxa de expansão abrandou para um ritmo marginal que foi o mais baixo registrado desde junho de 2018. Em outubro, o abrandamento do crescimento dos novos negócios levou as empresas moçambicanas a concentrarem-se mais na redução das encomendas em atraso. Como tal, o trabalho em curso caiu pelo quarto mês consecutivo ao ritmo mais rápido dos últimos 15 meses. Alguns membros do painel indicaram igualmente que a entrega rápida de produtos aos clientes lhes permitiu finalizar as encomendas pendentes. Durante outubro, as empresas moçambicanas assinalaram uma melhoria no desempenho dos fornecedores relacionada com a elevada competição e a boa flexibilidade das entregas. Alguns inquiridos assinalaram também que a melhoria das entradas locais levou a tempo de entrega mais rápidos. Não obstante,
O índice de prazos de entrega dos fornecedores corrigido de sazonalidade indicou que a taxa de diminuição dos tempos de entrega diminuiu desde setembro para o valor mais baixo registrado nos últimos 3 meses. Em outubro, os estoques de meios de produção cresceram a uma taxa modesta, com a taxa de expansão a abrandar após o seu ponto mais alto registrado em setembro. De acordo com os participantes do inquérito, o aumento ficou frequentemente a dever-se a uma maior atividade de aquisição das empresas moçambicanas, embora algumas delas tenham aumentado os estoques para abastecer novas sucursais. Durante outubro, segundo o Standard Bank, verificou-se uma ligeira desaceleração da inflação global dos preços dos meios de produção nas empresas moçambicanas. Os membros do painel observaram um aumento sólido dos encargos com os custos em média, com os custos com o pessoal a aumentarem a um ritmo mais rápido face a setembro. Posto isto, o aumento nos custos totais foi mais atenuado do que a tendência de 2019 até ao momento. Em jeito de fecho, o PMI do Standard Bank indica que o otimismo das empresas relativamente à produção futura continuou forte em outubro, apesar de uma ligeira quebra desde o final do terceiro trimestre. Cerca de 48% dos membros do painel espera um aumento de atividade nos próximos 12 meses, que é atribuída à melhoria do marketing, novas sucursais, a esperança de angariação de novos clientes. Isto em comparação com 51% das empresas que não prevêem alterações na produção. Desta forma, colocamos um ponto final nesta edição de Semanário Económico. Foi um prazer trabalhar para si. Poderá acompanhar mais informações em torno do nosso programa nas nossas plataformas online. Nosso próximo encontro está marcado para a próxima quarta-feira, aqui no seu canal de eleição. Até lá.